Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Paquetá abre mão das férias e viaja para Londres após a eliminação do Brasil, a fim de conseguir a liberação para jogar no Flamengo. Nós vamos trazer essa notícia exclusiva que apuramos hoje de manhã e também a conversa que tivemos com dirigentes do Flamengo ontem, logo após o jogo, falando como foi a viagem para a Europa e o assunto Lucas Paquetá. Dia de lamber as feridas, o empate muito ruim para o Flamengo, não há dúvidas. Ali, quando você projeta um jogo contra o Cuiabá no Maracanã, você computa 3 pontos. Claro que esses 3 pontos precisam ser ganhos dentro de campo, mas numa projeção a gente computa os 3 pontos. Vale ressaltar a luta dos jogadores do Flamengo. Realmente, os caras querem muito. A gente vive ali os bastidores, eu posso afirmar isso. Dá orgulho ver hoje os jogadores do Flamengo lutando e tentando de todas as maneiras conseguir o caminho das vitórias. Tudo isso e muito mais nós vamos trazer para vocês aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Eu só queria pedir para que a galera pudesse apoiar, cara, no like. Dá esse apoio, não custa nada, é de graça, rapidinho, cara. Tu mete o dedo no like aí e ajuda o canal a crescer e também divulgar o vídeo. Só assim o YouTube entende que vocês estão gostando dos conteúdos e desse conteúdo que nós estamos colocando. Posso contar com você que está aí do outro lado? Rapidinho, mete o dedo no like aí. E também inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, dia de lamber as feridas. Realmente um sábado muito ruim para o Flamengo. Ruim mesmo. Começar no Maracanã, o Flamengo começando numa partida com bastante intensidade, indo para cima do Cuiabá. E aí ficam algumas situações. Quando o time perde, os torcedores... E é natural isso, né? Nós buscamos culpados. E aí entra salto alto. Entrou com salto alto. Entra, o Tite errou, fez uma série de lambanças. Eu vou emitir aqui a minha opinião e, assim, peço a todos que possam respeitar também. Se discordar, coloca aí, Fábio, não concordo com nada, mas sempre com respeito. Gente, na minha opinião, não aconteceu nada disso. O Flamengo não entrou com salto alto. O Flamengo entrou para definir o jogo. O Flamengo, em 5 minutos, partiu para cima do Cuiabá para definir logo no início a vantagem, sabendo que a maratona de jogos ela é grande, então você sai na frente de um adversário que viria todo entrincheirado, jogando todo fechado. O Flamengo criou uma profusão de chances logo no início. O Walter foi bem, conseguiu defender, o Flamengo não conseguiu abrir o placar. E aí, em 5 minutos, com 5 minutos de jogo, cara, não pode um jogador, que é o Derek, que é um bom jogador, inclusive, pegar uma bola na intermediária, nas costas do Pulgar, o Alan está do outro lado, ele não fecha, e ele vai conduzindo, a defesa, ao invés de dar um passo para frente, né, para poder evitar a finalização, ela vai caminhando para trás, esperando com que um dos volantes chegasse na bola para poder dar o bote. O Alan, que fez uma péssima partida, não estava ali, estava um pouco mais posicionado para o lado esquerdo, e o jogador finaliza fraco, mal, a bola é na mão do Rossi, desvia no Davi Luiz e a bola entra. Aí é complicado. Aí o Cuiabá não quis mais jogo, caíam no chão toda hora, foi um negócio assim irritante no Maracanã. O juiz, uma péssima atuação, errando o tempo inteiro, invertendo faltas, prejudicando o Flamengo, deixando o Cuiabá praticar o antijogo.
E depois, na hora dos acréscimos, ele não vai acrescer o tempo que ficou parado. De tantas e tantas cera que os caras faziam, caíam no chão por nada, não tinha disputa de bola, do nada, daqui a pouco tu viu um jogador do Cuiabá caído no chão, irritando os jogadores, irritando a torcida, e aí o jogo acaba ganhando um contorno de dramaticidade e a tática montada para a partida ela começa a ser desfeita, entra no desespero, no modo de desespero. O Flamengo não fez um bom primeiro tempo depois do gol do Cuiabá, não conseguiu se recuperar do gol, principalmente porque o Flamengo perdeu um jogador muito importante, que é o Bruno Henrique. E quando você perde o Bruno Henrique, não que o Bruno Henrique venha fazendo grandes partidas, no último jogo contra o Atlético ele foi bem, mas você não tem substituto, cara. Não tem. Aí o Tite coloca no aquecimento o Lohan e o Verton. Dois jogadores de características completamente diferentes. Mostra que ele tem uma carência na função. Carência essa que ele passa para a diretoria do Flamengo desde que chegou. O Tite pede um extremo, um jogador de lado do campo, principalmente pelo lado direito, mas que também possa fazer a função do lado esquerdo numa eventual necessidade. Aí ele opta por colocar o Lohan. O Lohan joga por dentro. E aí ele tira o Gerson de onde o Gerson vem atuando muito bem, que é exatamente na função de meia pelo lado direito, joga o Gerson lá pelo outro lado para fazer a função do Bruno Henrique e desmonta completamente a equipe do Flamengo. Lohan entra muito mal, completamente disperso, parecia que ele tinha comido uma feijoada antes do jogo, parecia que ele era o mais cansado dentre todos os jogadores do Flamengo, que vem numa batida de jogos enorme e ele não. Parecia que ele estava mais cansado que todo mundo. E no meio-campo você tem dois volantes completamente sem função, porque o Cuiabá joga da intermediária para trás. Então quem viu o meu comentário no intervalo viu que eu disse que o Tite precisava, no intervalo, sem perder tempo, mexer na equipe, tirar um dos volantes. Aliás, o Tite ontem, ele fez, ele mudou antes do intervalo, colocando o Lohan, mas foi por contusão, e no intervalo logo ele já coloca e já volta com o Verton. A ideia dele, dar mais profundidade, abrir o campo, já que você tem um adversário muito fechado e que jogava com 3 zagueiros. Gente, o Verton, ele entra mal demais, mostrando que não há a menor condição de jogar no elenco profissional do Flamengo nesse momento. Por quê? Eu não sei. Eu sempre digo que com garotos da base a gente tem que ter paciência. Só que, para se ter paciência, o jogador ele pode estar mal tecnicamente, ele pode estar mal até mesmo no aspecto físico, perder bolas divididas e tal, mas ele não pode entrar dormindo dentro de campo. A atuação do Verton enquanto ele esteve em campo, ele tinha que sair mesmo. Porque ele foi atropelado pelo Marlon, zagueiro formado no Flamengo, que joga hoje no Cuiabá. Ele perdeu todas as disputas. Lances que ele estava na frente e o jogador tomava a frente dele, recuperava, ele caía no chão. Parecia um jogador sub-13 contra um profissional. Mas foi muito mal mesmo, ao ponto de irritar os torcedores do Flamengo em muito pouco tempo. Então, o que o Tite fez? Tirou os 2 jogadores que ele tinha acabado de colocar, e eu vou dizer, é polêmica a minha opinião. O Tite fez certo, gente. Os 2 entraram muito mal, e o técnico não pode ter medo de, não, vou abrir mão dos outros 2 pontos, abrir mão de ganhar o jogo, manter os 2 e vamos lá, deixa para a próxima. Não! Técnico com peito tem mesmo que substituir. Aí meteu o Matheus Gonçalves e colocou mais um jogador de área. Mudou o jogo. O Flamengo começou a pressionar e quase ganha o jogo. Na substituição, tirando 2 jogadores que entraram durante a partida e que o Tite está sendo muito criticado por isso, na minha opinião, erradamente, porque ele tentou. Eu acho que o técnico ou o jogador, ou que seja lá quem for,
ele pode pecar pela ação. Ele jamais pode pecar pela omissão. E quem estava assistindo o jogo do Maracanã, principalmente de cima, via que os dois estavam completamente fora de jogo. As substituições foram corretas. Botar 2 centroavantes de área, botar 2 jogadores de lado do campo, não tinha quem substituir, cara. Tinha que ser os 2. Tirar um zagueiro e adiantar o quê? Tirar um zagueiro e manter 2 jogadores ou um dos jogadores que estava fazendo uma partida muito ruim. Não ia adiantar nada. Ainda deixaria o time exposto. Com os 2 zagueiros ganharíamos na bola aérea, na pressão de uma bola parada, por exemplo. Então, de boa, o Tite não mexeu errado. Ele mexeu errado quando ele não coloca o Matheus Gonçalves no início. Mas ele, como nunca coloca, a gente não poderia esperar nada de diferente. Bom, ao término do jogo, a gente descobriu que o Bruno Spindel não estava na Europa. A gente entra no elevador muito chateado e o Bruno Spindel entra. Logo depois, ele corre, passa que nem uma flecha, entra dentro do elevador e só estava no elevador eu, o Gabriel Órfão, do Paparazzo Rubro-Negro, e o Bruno Spindel, que foi assim que terminou o jogo. E o Bruno Spindel irritadíssimo. Olha, mas muito irritado mesmo. Poucas vezes vi o Bruno Spindel tão irritado. E a gente... não era momento nem de perguntar absolutamente nada, porque o cara estava muito chateado. E ele sai igual uma flecha quando o elevador chega, né? Para quem não sabe, a tribuna de imprensa ela fica no 5º andar, chega no térreo e ele vai que nem uma flecha para o vestiário. Bom, ali eles definiram que os jogadores do Flamengo não iriam falar. Então ninguém deu entrevista, somente o técnico Tite. Até porque todos estavam muito chateados com o empate, o Flamengo não esperava empatar essa partida. E claro que aí ficou a apuração diante dos dirigentes, tentar entender o que aconteceu e como foi a estada do Bruno Spindel na Europa. Bom, a busca por reforços, ela está cada vez mais forte. O Flamengo intensificou nesse período a busca por reforços e o Bruno Spindel voltará para lá. Voltará agora junto com o Marcos Braz para a Europa para concluir negociações que estão em andamento. Uma delas é a de Lucas Paquetá. Perguntado por nós, pela equipe do Família da Nação, sobre o Paquetá, o dirigente garantiu que já fizemos tudo o que deveríamos fazer. O nosso papel foi feito. Agora está nas mãos do jogador com o clube. Segundo ele, o clube quer ouvir do Paquetá que o Paquetá não quer continuar jogando no West Ham, quer sair da Premier League e jogar no Flamengo. E o jogador já foi comunicado disso e abriu mão. Nós recebemos essa informação ainda há pouco. O Paquetá ficaria nos Estados Unidos com a família, né? Ele que tem 2 filhos, ficaria na Disney para poder curtir férias, um período de férias, e ele abriu mão desse período de férias, de passear com a família nos Estados Unidos, para ir ao encontro dos dirigentes do West Ham na Inglaterra, para poder dizer, olho no olho, cara a cara, que quer deixar o West Ham e jogar no Flamengo. E aí você deve dizer assim, mas o dirigente do West Ham já deu declarações dizendo que não sai nem vendido nem emprestado. Gente, nenhum dirigente de clube, ao ser perguntado se o seu jogador está à venda ou se você quer vender ou quer negociar, vai dizer que o jogador está à venda. Isso não existe. Isso é normal. Se perguntarem ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel se o Flamengo vai... Vamos botar aí um jogador, o Vitor Hugo, que é um jogador que todo mundo quer que vá embora. Se perguntarem a eles se o Flamengo vai vender o Vitor Hugo, o Flamengo tá querendo emprestar o Vitor Hugo, tá querendo vender, ele vai dizer, não, o jogador não está à venda. Se houver algum interessado, que venha aqui, mas não está à venda, não temos a intenção de vender. Por quê? No momento que você diz que o jogador está à venda,
que você quer se livrar do jogador, você deprecia o jogador. O jogador perde valor de mercado. E claro que jamais eles falariam isso de um Lucas Paquetá, jamais. Paquetá é um jogador valorizado. Agora, o West Ham não é burro. Ele sabe que a chance dele perder o valor investido no jogador, ela é enorme. Infelizmente, com muita dor no coração, eu vou dizer aqui para vocês que as chances do Paquetá ser punido por uma situação que ele não participou, que ele não teve culpa, mas por conta de uma interceptação de uma ligação, por conta de uma brincadeira de amigos, a chance dele ser punido é enorme. E uma punição que fará com que o West Ham perca o jogador de qualquer maneira, sem nenhuma compensação financeira. Então o momento é ou de emprestar, e eles sabem disso, estão valorizando, ou de vender o jogador. Os próximos dias serão dias importantes, porque agora com a eliminação da seleção brasileira, o Paquetá parte para Londres para poder negociar diretamente com os dirigentes do West Ham e dizer que deseja jogar no Flamengo. Entre Lucas Paquetá e Flamengo está tudo definido. O Flamengo definiu um contrato com o Paquetá, tanto contrato caso haja um empréstimo de 1 ano e o Paquetá abre mão de uma fortuna para poder jogar no Flamengo, com um salário que é muito maior do que o salário que ele ganha lá, e ele se adequa ao salário aqui do futebol brasileiro. E também caso o Flamengo consiga um troca-troca, por exemplo, com o Vitor Hugo, que foi o que foi oferecido num primeiro momento, ou seja, uma contratação em definitiva, e aí o contrato seria de 5 anos. Também estão definidos os termos do contrato, caso esse contrato seja por um tempo maior. Que o Paquetá tenha discernimento, cabeça, e que Papai do Céu coloque as palavras certas na hora dessa reunião que ele vai ter com os dirigentes do West Ham e que ele consiga convencê-los e possa vir jogar no Flamengo, porque será um reforço de realmente parar o aeroporto, porque o Flamengo se fortalece e muito. Imagina, no dia de ontem, ao invés de colocar um Lohan, um Verton, jogadores completamente despreparados ainda para jogarem no profissional. Aliás, isso é tema de um estudo, hein? Por que na base dos outros clubes os jogadores entram e jogam bem e no Flamengo ninguém consegue jogar, cara? O jogador sobe da base e não joga. Não consegue performar nas oportunidades que tem. Mas, enfim, a gente está atento aqui para poder trazer para vocês informações sobre esse caso. Não esqueçam de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.